Mitologia Iorubá, recortes do livro Mitologia dos Orixás, do professor, sociólogo e escritor Reginaldo Prandi. Mitologia é um sistema de crenças compostas por narrativas chamadas de mitos. A palavra mito vem do grego e significa narrativa. Para Joseph Campbell, o mito não se trata de uma mentira ou algo irreal. O mito vem a ser uma chave para desvendarmos aquilo que os seres humanos têm em comum, que é a vocação para os mistérios, para o enigmático. Logo, os mitos tendem a fornecer significados para a nossa existência. São narrativas simbólicas que dão sentido a determinadas sociedades. O que são os orixás? Para os iorubás tradicionais e seguidores de sua religião nas Américas, existe a mitologia dos orixás. Importante recorte. Os orixás, para os iorubás, se tratam de deuses que receberam de Olodumare ou Olodumaré, você vai encontrar na internet com acento também no final. Olodumare deu a missão a outros orixás de criar e governar o mundo. Olodumare também é chamado de Olorum, Olofim, Incuba. Ou seja, a mitologia dos orixás é politeísta. Eles partem da adoração, né, ou da crença em vários deuses, em várias divindades. Talvez você deve estar se perguntando, mas espera lá, quem são os iorubás? Iorubás é o nome de uma das etnias da África, provenientes da região da Nigéria. Essa etnia, ela veio para o Brasil em maior número durante o período colonial, né, durante o período da escravidão, e juntos esses africanos introduziram aqui sua cultura e trouxeram também a sua religião, como o candomblé. Vou contar aqui uma das versões sobre a criação do mundo e da humanidade. Para os iorubás, ou dentro da mitologia iorubá, o mundo, a terra é chamada de Aie, e o céu, ou o local onde habitam os orixás, é chamado de Orum. Irei usar também o livro de autoria de Lídia Chaib Elizabeth Rodrigues, o livro chamado Ogum, o Rei de Muitas Faces e Outras Histórias dos Orixás, para me ajudar a contar essa história. Eu vou misturar 2 livros aqui, hein? Vamos lá. Olodumare é o deus supremo na mitologia iorubá. Ele deu a missão a Oxalá de criar o Aie. Nessa versão do mito, diz que tudo começou quando Olodumare, também é chamado de Olorum, deu uma baita de uma espreguiçada e criou uma enorme massa de água. Essa água era Oxalá, o primeiro orixá de branco. Olodumare disse: "Vá, Oxalá, tome aqui o saco da criação e vá criar o Aie." Oxalá saiu com o saco da criação, porém, durante a caminhada, ele começou a sentir uma sede horrível e avistou uma palmeira. Rapidamente pegou essa palmeira, furou o tronco e bebeu. Era vinho de palma. Oxalá ficou bêbado, tão bêbado que adormeceu. Um outro orixá chamado Oduduá viu que Oxalá estava dormindo, foi lá e contou a Olorum. Olorum disse: "Se Oxalá está tão bêbado assim, vá você, Oduduá, pegue o saco da criação e vá criar o Aie."
Oduduá assim fez, pegou o saco da criação e despejou a terra no local indicado. Um grande monte se formou. Oduduá colocou galinhas naquele monte e elas começaram a ciscar e ciscar e ciscar e espalharam a terra sobre a água, formando o mundo. Quando Oxalá acordou, soube que Oduduá havia criado o Aiê e ficou desapontado e foi queixar-se a Olorum. Então, Olorum deu a ele outra missão. A missão de modelar os seres que iriam habitar o Aiê. Mas impôs um castigo. Oxalá estava proibido de beber vinho de palma e usar o azeite da palmeira do dendê. A história diz que Nanã, uma outra orixá, forneceu a Oxalá uma porção de lama, um barro lá do fundo da lagoa, para modelar os humanos. O orixá foi para a terra e com o barro começou primeiro a modelar os peixes, as aves, até as árvores. Começou a modelar os homens e todos os seres vivos. Contam que enquanto modelava os homens, Oxalá escondido bebia o vinho da palmeira e ficava embriagado. Aí ele errava a medida. Talvez seja por isso que muitos saíram imperfeitos, de muitos tamanhos e tipos diferentes. Outros sem cor, pois muitas vezes ele tirava do forno antes da hora. Outros saíram escurinho demais, porque ele deixava muito tempo no forno. Foi assim que aconteceu. Oxalá criou o homem, o modelou no barro fornecido por Nanã, e com o sopro de Olorum ele caminhou. Mas tem um dia que o homem morre e seu corpo retorna a Nanã. Retorna ao barro, retorna à lama. O livro do professor Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, aborda 301 mitos com inúmeros orixás e elementos da cultura iorubá. Para o vídeo aqui, quero destacar alguns orixás e o que cada um simboliza ou representa. Olodumare, Olofim, Olorum, que é o mesmo orixá, ele é considerado o ser supremo, o Deus maior, que tem a incumbência de criar o mundo. Exu é outro orixá bastante conhecido, aqui no Brasil. Dentro da mitologia iorubá, ele está sempre presente, pois o culto dos demais orixás depende de seu papel de mensageiro, É o orixá que representa a comunicação, a linguagem, entre outras atribuições. Ele também é chamado de Legbá, Bará, Eleguá. Ogum é o orixá que governa o ferro, a metalurgia e a guerra. É o dono dos caminhos, da tecnologia e das oportunidades de realização pessoal. Nanã é a guardiã do saber ancestral, a dona da lama que existe no fundo dos lagos e com a qual foi modelado os seres humanos, como foi falado na história. Xangô é o dono do trovão, é o governador da justiça. O seu símbolo principal é um machado de 2 gumes e a balança, que simboliza a justiça. É o orixá que se casou com Oiá, também conhecida como Nhansã, Obá, também com Oxum. Oxum é a orixá do amor, da fertilidade, da beleza feminina, senhora das águas doces.
Iemanjá é a senhora das águas, mãe dos deuses, dos homens e dos peixes, aquela que rege o equilíbrio emocional e a loucura. Oxalá, um dos principais orixás, encarregado de criar o Ayê, a humanidade e o mundo social. Oxalá também é chamado de Obatalá, é o criador do homem, senhor absoluto do princípio da vida, da respiração, do ar. O Duduá é uma das divindades primordiais dentro da mitologia Yorubá. Junto, com o Oxalá, eles receberam a missão de criar o Ayê e os seres vivos, incluindo os seres humanos. Obaluaê é filho de Nanã, responsável pelas doenças e curas, também chamado de Omolu, Sapatá ou Chapanã. É o protetor da saúde, da terra e do respeito aos mais velhos. Oxumaré também é filho de Nanã, é o arco-íris, ou é simbolizado pelo arco-íris, e também representado por uma serpente engolindo a própria cauda, simbolizando o infinito, a renovação, a circularidade da vida, a continuação, representa transformação e mudança. Bom, existem outros inúmeros orixás contados no livro Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prange, Oyá, Iku, Obá, Oxóssi, entre outros, mas nosso vídeo é bastante limitado, um recorte apenas. A ideia é, quem sabe, fazer um próximo vídeo contando sobre a invenção do candomblé, um mito também contado no livro do professor Reginaldo Prange. Mas, e aí? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa mitologia, qual a ideia que você tinha ou tem dos orixás, do candomblé e das religiões de matriz africanas. As referências estão aqui abaixo nas descrições. Um grande abraço e até!